Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves e estou de volta com mais uma edição do programa UFO no Plural. A proposta de hoje é apresentar para você o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, aqui da UFO. Você vai entender porque 10 anos depois de sancionada a Lei 10.639, que obriga o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira em todos os estabelecimentos de ensino e em todos os níveis educacionais, não funciona. Gargalos, desafios e a contribuição da UFO no sentido de fazer valer esta legislação. Eu converso com o professor Guimes Rodrigues Filho, que é o coordenador do NEAB. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu agradeço também por ter aceitado o nosso convite, professor. Eu agradeço para poder falar do NEAB. Que bom. Explica para a gente, professor, qual é a grande dificuldade para essa lei de fato ser implementada? Porque tanto tempo depois ela ainda encontra desafios. Bom, eu diria que a dificuldade maior é o entendimento da nossa sociedade, né, da questão do racismo. Porque o Brasil, ele oficialmente, né, já foi assumido como um país racista na época do governo Lula, né? E então, a partir da Conferência de Durban, no ano 2000, na África do Sul, foi feito um protocolo, né, entre todos aqueles países que tinham essas discriminações raciais, de promover, né, políticas públicas de promoção de igualdade racial. Mas promover políticas públicas de igualdade racial implica que você vai dar espaço para outras comunidades, né, terem acesso à sociedade, a diversos lugares onde ela normalmente não tem. Então, são espaços de poder. Então, a dificuldade maior é isso, porque a educação, a trazer para dentro das universidades, das escolas, a temática afro-racial e, mais recentemente, a temática indígena, implica numa reconfiguração de poder. Uhum. Esse é o grande gargalo. Vamos falar, então, do que acontece com aquela instituição de ensino, com aquela cidade que não cumpre essa determinação. Quais são as implicações? O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental do Rio de Janeiro, em 2008, mais ou menos, ele processou, né, todas as instituições públicas do país por não estarem cumprindo a lei que é de 2003. Nesse sentido, em alguns lugares, né, os ministérios públicos todos, né, foram acionados. Em alguns lugares essas ações avançaram mais, foram instauradas ações civis públicas, que é o caso de Uberlândia. Uberlândia é um referencial nesse sentido. É o lugar, né, Uberlândia e o estado de Minas Gerais em particular, é o lugar onde mais se avançou em termos jurídicos nessa questão, ou seja, o promotor aqui no caso de Uberlândia, em 2009 instaura a ação civil pública e ele pede a condenação do município e do estado, né, de Minas Gerais por não estarem cumprindo. Mas isso está na justiça, né, agora, né? Então tem que esperar, o juiz está ouvindo testemunhas, etc. E é um processo que pode ser longo demais. Mas a implicação é essa, né, na imputação, né, dos governantes, né, por essa descumprimento da lei, né? Vamos falar então da criação do NEAB. Quando e como se deu aqui na UFO? Então o NEAB, ele efetivamente, a sua criação é em 2006. Então, 3 anos depois da lei. 3 anos depois da lei. Na verdade, houve um processo que é o seguinte, antes disso, vários professores da universidade, alguns professores da universidade, não vários, trabalhavam com a temática afro-racial, fazíamos algumas discussões, né, pontuais. Esporádicas, isso dentro de algumas, como é que fala? Institutos, né, unidades acadêmicas. E aí, a partir de 2006, o MEC, observando que já faziam 3 anos que a lei estava instituída e não havia efetivamente o cumprimento da lei, ele fomenta, né, com recursos, ele fomenta recursos para cursos de formação, etc., para professores da rede e tal, inclusive formação na graduação, que a chama de formação inicial, através de um edital chamado Uniafro. Então, só para aquelas universidades que tinham núcleos de estudos ou órgãos afins. E a UFO não tinha. Então, foi a oportunidade, né, da gente para criar, a criação. Porque, inclusive, haveria um aporte de recursos para a universidade para começar a trabalhar
com a temática. Foi uma jogada também do MEC, porque na verdade, quando ela dá a oportunidade de criação desses núcleos, ela divide também a responsabilidade de, vamos implementar essa lei, né? Sem dúvida, ela chama as universidades para o seu papel fundamental, porque esta lei, ela depende muito da formação de professores, e são as universidades que fazem a formação. Mas, inicialmente, o foco principal de ação, inclusive jurídica, foi em relação à educação básica. Mas a gente, formando os professores, a gente teria que cumprir, antes da educação básica cumprir, nós temos que cumprir. Né? E vamos falar, então, desses cursos de formação para professores. Chama de formação continuada, né, professor? Os professores que já estão na rede, né, então o curso é chamado de formação continuada. E para aqueles alunos que estão, no caso, em formação na universidade, é a formação inicial. Então, esses cursos, a universidade começou a trabalhar, vamos dizer assim, com a lei, através da extensão, né, da Pró-Reitoria de Extensão. Porque é o quê? Você tem recursos do MEC, né, para desenvolver programas de formação continuada. E foi em 2006 também que foi criado o primeiro programa de formação continuada da UF para a educação básica. Então ele foi criado e um dos eixos temáticos é justamente o eixo de gênero, raça e etnia, coordenado pelo NEAB, para poder ir ao encontro do cumprimento da 10.639. E aí o NEAB, ele ficou então só com essa parte de extensão ou ele não, cresceu? Então, quando o NEAB foi criado em 2006 e até 2009 na verdade, o foco maior foi a extensão, porque era uma atuação direta na educação básica, né, nos profissionais que já estavam na rede. Em 2010 a gente aprovou um outro projeto, através do MEC também, o edital Uniafra, e nesse 2009, que a gente começou um curso de especialização, então nós entramos aí na área da pesquisa, né? E em 2010 aí sim entramos na formação inicial, na graduação. Né, com outro edital também do MEC, dentro dessa linha chamada Uniafra. O NEAB tem uma grande conquista, que é uma parceria com o Canal Futura. Eu gostaria que o senhor pontuasse isso aqui para o nosso telespectador. Então, o Canal Futura, ele tem um projeto chamado A Cor da Cultura, que é um projeto em que ele criou uma metodologia, desenvolveu uma metodologia, e isso foi fomentado, esse projeto só deu vazão a ele por causa do movimento negro. O movimento negro que fez essa proposição. E o Canal Futura abraçou. E desde 2006, né, que existia esse programa lá. E nós entramos em 2009, numa concorrência, né, de edital. E essa parceria é o seguinte, ele tem uma metodologia, né, alguns kits, chama Cor da Cultura, e algumas instituições são selecionadas, universidades, ONGs, para multiplicar no Brasil inteiro. Então nós começamos essa parceria em 2009. Né? Ah, tá. E o passo a passo disso o senhor vai contar daqui a pouquinho para a gente. UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, nós voltamos em instantes. Até já. Localizado no campus Umuarama, o ambulatório Amélio Marques do Hospital das Clínicas da UFO é hoje uma referência regional no que diz respeito ao atendimento médico especializado, de média e alta complexidade. Com ética, transparência e responsabilidade social, a instituição atende por dia cerca de 1.500 pacientes de Uberlândia e de outras 30 cidades da região. UFO no Plural está de volta, hoje apresentando em detalhes para você o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Professor Guimes é o nosso convidado. No bloco anterior, falávamos da questão da parceria do NEAB com o Canal Futura. Eu gostaria que o senhor agora explicasse quem é que se beneficia dessa parceria e de que forma.
Então, fundamentalmente, os beneficiados são as escolas de educação básica públicas, né? Esse é o público-alvo, professores, gestores, né? Então, o projeto é para a comunidade escolar. E ele é o quê? É a formação, né, dentro da temática da Lei 10.639, para que os professores possam ser multiplicadores, né, nas suas escolas dessa metodologia para a implementação da lei. Então, isso é feito no Brasil inteiro, né? E essa formação, o professor ele precisa se deslocar ou vem uma equipe e aplica o curso aqui? Não, o curso é sempre aplicado no local onde os professores estão. Então, na escola. Então não tem nem que mobilidade, não, né? Bem tranquilo. A primeira mobilização é o Canal Futura em contato com a Secretaria de Educação, porque a Secretaria tem que liberar os seus professores, né, para que eles possam fazer os cursos, que são cursos totalmente gratuitos, né? Sim. E aí o senhor falou da questão de multiplicar. Vem o pessoal do projeto, aplica o curso. Como é que se dá essa multiplicação de conhecimentos? Então, por exemplo, o NEAB é um dos parceiros. Esses parceiros é que recebem uma formação inicial do canal. Em geral, isso é no Rio de Janeiro. Depois a gente multiplica, ou seja, a gente vem e faz o curso, né, dá o curso para os professores, gestores da rede. Aí eles recebem um kit, e esse kit é para a escola, e esse professor que teve a formação, ele é responsável por multiplicar na sua escola essa metodologia. Professor, a gente sabe que não há como implementar uma lei se não houver aí uma vontade coletiva. O senhor percebe grande receptividade desse pessoal, a vontade de fazer, de aplicar de fato? Porque por enquanto é para as escolas públicas, né? Não, a lei não é para todos os níveis, todas as escolas, pública ou privada. O problema é que o foco maior está nas escolas públicas, né? Porque são ações de governo, né? E eu fico pensando assim, se na pública está difícil, como será na particular? Na particular é mais difícil, né, de você implementar. Mas o que acontece é o seguinte, a ação civil pública, ela exige do poder local, por exemplo, do prefeito, que ele cobre das suas escolas particulares que estão no seu município, exatamente, o efetivo cumprimento da lei. Então, assim, então a vontade ela é imposta, né? Porque, na verdade, a lei ela é uma ferramenta que luta principalmente pela igualdade. Exatamente. E, por exemplo, essa lei é do século XXI. Somente no século XXI é que nós somos obrigados, nas nossas escolas, a trazer as contribuições dos negros, né, para a formação da sociedade brasileira, né? Não só em termos culturais, em termos de tecnologia, né, ciência e tecnologia. E se vem por força de lei, professor, a impressão que eu tenho é que ainda existe o racismo, ainda existe o preconceito, ainda existe a discriminação, inclusive no ambiente acadêmico, o senhor percebe isso? Sim, o ambiente acadêmico, ele é o mais perverso, né? Porque é o ambiente onde nós temos que trazer todos os assuntos, né, da nossa sociedade aqui para dentro, para que a gente possa contribuir nessa construção de uma sociedade diferente. Por isso que a gente fala que essa lei que obriga o ensino de História e Cultura Africana Brasileira, a lei que obriga o ensino de História e Cultura Indígena, a lei de Libras, né, que é anterior a essas, que é de 2002, são todas legislações que para a gente modificar radicalmente nossos projetos de cursos de formação, nossos PPPs, né, aqui na universidade, para formar novos cidadãos, né, outros paradigmas. Nós temos aqui na UFA um levantamento de quantos são os professores negros? Olha, não temos, né, esses dados, inclusive a gente fez uma solicitação recente nas várias pró-reitorias para concorrer a um edital do Canal Futura, que é o edital Universidades, que é de ações afirmativas. A gente precisou mostrar esses dados, né, de professores, né, se tinha professores, quantos professores negros, alunos, etc. A universidade não tem esses indicadores. Mas certamente o NEAB vai fazer uma pesquisa nesse sentido. Sim, o NEAB já começou a fazer, já provocou, né, por exemplo, a DIRPS, etc. A DIRPS hoje, com as cotas raciais, ela tem um mapeamento de quem entrou pelas cotas raciais. Mas ela não discrimina quem é negro ou quem é indígena, ainda não tem esse avanço. E certamente esse perfil mudou com o SISU, né, professor? Sem dúvida, já mudou. Vamos Visualmente, aguardar. A universidade já está mudando. Eu achei legal que o senhor falou aí da questão das ações afirmativas. Explica um pouco o conceito e essa nova lei.
Então, as ações afirmativas, na verdade, são ações, vamos dizer assim, discriminatórias positivas, né? Ou seja, ela é para promover, né, o acesso, né, a alguns lugares, bens, etc., que historicamente a comunidade, no caso a negra, indígena, foram excluídas, né? Então, isso que a gente chama de ações afirmativas. Se você pegar o histórico da educação no Brasil, é um histórico de exclusão da população negra e da população indígena. Por isso, a necessidade de promover as chamadas ações afirmativas. Senão, embora sejam excluídas, são populações que contribuíram muito para o crescimento social, cultural, econômico, né, professor? Podemos ver que a gente não carrega, não é só na pele a questão das nossas heranças, né, com as comunidades negras e indígenas, né? Está na nossa culinária, está na nossa música, né, na nossa educação, no nosso modo de ser, né? Exatamente. É uma grande contribuição, de fato. Uma grande contribuição, inclusive tecnológica, né? Então, o saber dos indígenas, por exemplo, é o que nos move a desenvolver uma série de medicamentos, né? E, na sua avaliação, há alguma outra forma de garantir o acesso do negro e também das comunidades indígenas ao ensino de qualidade que não seja por meio da adoção de cotas? Não, a resposta é não. Definitivamente, a gente já mostrou na história do Brasil que não tem jeito. Há estudos, pesquisas nesse sentido, né? A gente pode ver aqui pelo caso da UFO. A UFO começou a discutir cotas raciais em 2003. E ela implementou cotas sociais em 2007. Raciais não. A raciais veio por força da lei. Né? Senão a gente não ia implementar, pelo desejo da universidade. A lei, ela prevê também, professor, a questão da garantia de 50% das vagas para alunos exclusivamente de escolas públicas. Nós vamos falar disso no próximo bloco, tá? Okay. UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Continue ligado, a gente volta em instantes. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje detalhando para você a função do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Comigo no estúdio, o professor Guimes Rodrigues Filho, que é o coordenador do núcleo. No bloco anterior, falávamos da questão da lei de ações afirmativas e da garantia de 50% das vagas nas escolas públicas de ensino superior para alunos oriundos exclusivamente do ensino público. Na sua avaliação, comente um pouco isso, por favor, professor. Então, na verdade, o SISU, né, essa proposição aí de 50%, ela vem no sentido de garantir o acesso, né, de mais estudantes da escola pública, numa universidade pública, aos cursos de graduação, né, de formação. Era uma lei tardia, mas extremamente necessária, né, para ampliar o acesso. Nós tínhamos uma ação já nesse sentido, quer dizer, o nosso país, né, professor, que garantia 25%, já era alguma coisa, mas não suficiente? Na verdade, o país é isso, né? O país ele não tinha um recorte de escola pública, mas na sua avaliação durante os 15 anos de existência, acabava que entrava 25% de estudantes de escola pública apenas, né, na universidade. Então você vê que, na verdade, os 50% é garantir uma porcentagem maior. O problema do país é que esses alunos não tinham acesso, via de regra, aos cursos mais concorridos, medicina, engenharias, direito. E aí, depois, com o PAS, né, que é só para a escola pública, mesmo sendo a mesma percentagem, já tinha acesso a esses cursos. E agora, com os 50%,
momento, né, ele tem muito mais acesso, muito mais estudantes de escola pública. Vamos torcer para que funcione e para que logo a gente tenha, para mostrar, né, o efeito que essa lei está surtindo na questão do acesso dessas pessoas até então excluídas no universo acadêmico público, né? Professor, na sua opinião, qual é a melhor forma de pensar a educação para as relações étnico-raciais? Então, a melhor forma é a gente implementar de fato a lei. Eu acho que aí nós temos que fazer uma série de discussões nesse sentido. Por exemplo, os professores da universidade estão preparados em todos os níveis, todos os cursos, né, para a implementação da lei? Seguramente que não. Então, quais caminhos nós vamos trilhar para que esses professores tenham capacitação? Ou a universidade vai começar, já deveria ter começado, na minha opinião, a contratar professores para efetivamente cumprir a lei. É porque tem muitas escolas, muitos poderes, inclusive que se silenciam. E isso, o silêncio causa um prejuízo enorme, porque ele é pernicioso. Ele permite que a criança lá na base, né, quem entra lá no primeiro ano escolar, ele já começa a entender a escola como um ambiente que isola, que fecha para determinadas pessoas, né? É preciso pensar nesse sentido. Eu sei que o NEAB trabalha com questões jurídicas, no sentido de contribuir para que essa lei seja implementada, e eu gostaria que o senhor falasse disso para nós. Nós somos, na verdade, acionados, né, na questão da Lei 10.639 pelo Ministério Público Estadual para contribuir com o mapeamento de como é que estava, naquele momento, a implementação da lei no município de Uberlândia. Então, nós fizemos um laudo que fez parte aí da ação civil pública. Tem também uma parceria com a OAB, né, professor? Isso, nós temos uma parceria com a OAB criou a Comissão de Igualdade Racial, e através dessa parceria a gente promove, né, debates, etc., e ações, seminários, e também a OAB faz o acompanhamento jurídico, né, desses processos, né, o acionamento também, né, das entidades. O NEAB, ele sobrevive com que recursos? Qual que é a origem dessa verba? Fundamentalmente recursos de editais de projetos, de editais, como o Uniafro, por exemplo, que foi o que mais fomentou, né, as ações do NEAB, e agora o Canal Futura, e recursos do próprio MEC, né, como foi o Uniafro e um que tinha, que é o chamado ProExt. Então, pensa as ações, aproveita que aquele edital está ali vigente, ingressa com ele, ganhou, eu vou ganhar o recurso. Exatamente. Quanto que o NEAB movimentou desde que ele foi criado, 2006? Desde que foi criado, em torno de R$1.200.000. Como é que se dá a questão da coordenação? Quem é que participa e de que forma que a pessoa é eleita, por exemplo? O problema é que o NEAB ele não está ainda oficializado na instituição, né? E há planos para institucionalizar o NEAB? Transformá-lo, por exemplo, numa pró-reitoria? Então, a gente, na verdade, fez a solicitação de estudos para que a gente se torne uma unidade acadêmica. Se tornando uma unidade acadêmica, nós vamos participar da verba da própria universidade para desenvolver projetos, criar cursos de licenciatura, por exemplo, intercultural, né, pós-graduação, já tem um programa de pós-graduação pensado na área. E certamente que com mais verba vai ficar, né, a oferta de cursos, né, de seminários, isso também se amplia, né, professor? Sem dúvida. O NEAB, ele tem uma conquista já, uma história, né, desde 2006, e já recebeu várias honrarias. Comente isso para nós. Nós, em geral, recebemos, né, o Prêmio Amigos o Selo da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, pelos trabalhos que nós fazemos em termos de promoção da cultura negra. Também da APAI, pelas contribuições que nós demos, né, na questão de levar a temática afro-racial para a formação, né, e também atividades culturais para as crianças, né, da APAI. Essas são algumas ações que, né, foram reconhecidas, né, por essas entidades. O reconhecimento é bom, mas também faz aumentar a responsabilidade, né? O que eu vou fazer? Eu ganhei tal prêmio esse ano, como o que tenho que fazer para manter isso no próximo ano, né? Com certeza. Por exemplo. Qual que é o grande desafio para o NEAB? O grande desafio é ser institucionalizado na UFO, né? É o que nós estamos lutando desde 2006. E depende de quem agora? Para o telespectador que está em casa entender. Depende da reitoria encaminhar a discussão junto ao consumo. Então, a gente diz que é uma vontade política. A reitoria tem que querer porque é uma discussão que tem que partir, né,
da reitoria entender a importância do NEAB e pautar essa discussão no Conselho Universitário. Mas enquanto isso não é resolvido, o NEAB não vai perder fôlego, não vai deixar de atuar, né? Pelo contrário, ele continua firme. Com certeza. Ok. Professor, só para encerrar, eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa agora e que está querendo entender de que forma eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir. Às vezes o pai, que o filho é excluído numa escola, sabe que não tem acesso a tal lugar, de que forma ele pode ajudar? Porque se o fazer tem de ser coletivo, como contribuir? Uhum. Então, o NEAB, a gente orienta, né, nesses casos, a gente pode fazer orientação, é só procurar o núcleo, que fica no Bloco B, Sala 101. Bloco B, Sala 101, no campus Santa Mônica. Tem também um telefone, né, professor? 3239-4543. Para quem prefere e-mail? Aí é o neabufo@yahoo.com.br. E esse atendimento, ele ensina os caminhos, direciona e também acompanha, professor? Sem dúvida, a gente direciona, acompanha, né? Principalmente porque a gente tem essa parceria com a OAB, o Exajup agora da universidade também, né? O escritório também nos ajuda a orientar nessas questões. Está dado o recado, vamos torcer para que todo mundo contribua. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço de forma muito especial a você que está em casa, pela preferência e pela audiência. Lembrando, se você quiser rever esta edição, ela será reexibida no próximo sábado aqui pela TV Universitária às 14h. E a partir de amanhã, ela estará disponível também no canal YouTube. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Aproveite bem o seu tempo, um grande abraço e até lá.